Cara, eu vou te falar a verdade. 99,9% das pessoas que falam sobre política, elas deveriam calar a boca. Elas deveriam calar a boca porque elas não sabem de absolutamente nada do que estão conversando. Essa é a verdade. Né? Eu até desisti, né? Inclusive eu recomendo isso para todo mundo. Né? Eu até desisti de conversar sobre política com certas pessoas. Primeiro, por causa de uma coisinha básica, a supressão da razão. Né? Então as pessoas são incapazes de pensar e são incapazes de perceber aquilo que é real, distinguir, né, aquilo que é real daquilo que não é. Elas simplesmente se apegam a metafísicas, elas se apegam a ideias, elas se apegam a determinados conceitos, né, e crenças, mas não aquilo que de fato se manifestou na realidade, que é o que verdadeiramente importa. Você só pode discursar sobre algo quando você está discursando sobre fenômenos reais. Se você está falando simplesmente de ideias, né, de nada serve. Né? Então, tem muita conversa assim. Né? Então, as pessoas basicamente preferem destilar ódio, né, a certas pessoas, a certas figuras públicas, e não simplesmente relevar, mas relevar dentro da estrutura da realidade. Entende? Não adianta eu falar que determinados governos, né, deixavam o país completamente melhor para se viver, né, sem de fato entender como isso funcionava. Entende? Porque de fato você tinha um governo, né, numa certa época. Eu nem vou falar porque eu não quero entrar nesse mérito, eu não vou falar, não vou especificar nada aqui. Né? Então você tinha um governo que de fato governou o Brasil nessa época, e o Brasil era as mil maravilhas, né? Você pagava menos no combustível, você tinha a comida mais barata, né? É isso que as pessoas dizem, né? E basicamente dizem que tudo era bom, mas não entendiam absolutamente nada do sistema, apenas viam que tinha uma certa coisinha ali que, em comparação com hoje, estava muito melhor. Né? Mas ninguém sabe o que acontecia por detrás. Né? Então, quando você está falando de política e governos, cara, você está falando de várias coisas. Não é só de algo que você está vendo. Você está falando sobre várias coisas que você não vê. Você não vê que existe um Senado, você não vê que existe lá três poderes, que o presidente da República significa apenas um único poder, tem outros dois ainda, que é o legislativo e o judiciário, que basicamente ele não controla, não é? Então, toda vez que você está falando, aumentou o preço do combustível, isso é um absurdo, né? Aumentou o preço de combustível, é culpa de um determinado presidente da República, porque o preço do combustível aumentou. Pelo amor de Deus, isso é um absurdo. Isso é um absurdo sem precedentes. Por quê? Porque o preço do combustível, primeiro, aumentou no mundo todo, meu amigo. A pandemia não foi só no Brasil. E outra, você tem uma coisa que é a questão do Estado. O Estado, infelizmente, não é formado só pelo presidente, meu amigo. E outra, o Estado também, muitas vezes não. O Estado, ele é um fim em si mesmo. Eu acho que dessa forma você vai entender melhor. O Estado, ele é um fim em si mesmo. Eric, o que você quer dizer com isso? O Estado não está nem ligando pro povo. O Estado está ligando pros seus próprios interesses. Chega dessa criancice e vamos amadurecer. O Estado não está ligando pro povo. O Estado, ele governa para si. Apenas isso. É concessão de favores, é troca né, de propina. É só essas babaquices que rola lá. Entende? Então, ninguém tá nem aí pro povo. E outra,
os impostos são cobrados loucamente. Se você está comprando combustível, amigo, ó, posso garantir para você que você está pagando metade desse valor de combustível. A outra metade é só imposto. Entende? Então a verdade é que você poderia pagar horrores, né? Você poderia ter descontos gigantescos no próprio combustível se o próprio Estado reduzisse os impostos. Ah, mas por que o presidente não reduz os impostos? Né? Aí você vai se perguntar, então se o problema do imposto é culpa do presidente? Ah, meu amigo, sério mesmo? Você não percebeu que tem 3 poderes? Entende? E o presidente representa apenas um? E se os outros poderes não quiserem? Porque olha só, tem um presidente, ele está vendo que basicamente um dos problemas que o povo está reclamando é de que uma determinada commodity está extremamente cara. Ora, se esse governo baixar o preço da commodity, ele não vai ganhar a simpatia do povo. E se ele ganhar a simpatia do povo, não aumenta ainda mais a probabilidade desse povo o eleger? E peraí, se você tem os outros 2 poderes que são não favoráveis a este presidente, o que será que eles fariam? O que você prevê que eles fariam? Tudo para não permitir com que o presidente ganhasse simpatia do povo. E como eles podem fazer isso? Não deixando o presidente fazer o que ele quer fazer. Ai, meu Deus, isso não é novo. Isso nunca foi novo. No Brasil, na França, nos Estados Unidos, na Inglaterra, em qualquer canto do mundo onde basicamente o Estado é democrático, foi assim. Isso não é nada novo. Se o presidente da República, que representa o poder executivo, que de uma certa forma vai executar, né, e que vai de uma certa forma implementar certas coisas para implementar determinadas melhorias no Estado, né? Ou seja, no Estado não, naquilo que ele governa, no país que ele governa. Basicamente, esse presidente foi eleito para isso, ele vai governar, e o ato de governar é o ato de otimizar ao mesmo tempo. Então, ele tem que gerar melhorias. O problema é que ele não pode fazer isso se os outros 2 poderes são contra ele. É muito simples. Você tem um poder que... os 3 poderes, eles são igualitários em poder. Nenhum desses 3 poderes se sobressaem sobre o outro. Você está entendendo? Então o que acontece? Se esses 3 poderes eles são igualitários, o que isso quer dizer, meu amigo? Isso quer dizer que não tem um poder que possa, de uma certa forma, atropelar os outros 2. Ou seja, ele só pode exercer o seu poder se os outros 2 não brecarem. É assim que funciona uma democracia. E você tem que entender que nesse meio existe uma certa batalha política. Por quê? Porque entenda uma coisa, o objetivo de todo político é apenas um: manter-se no poder. Todos esses líderes e essas autoridades desses 3 poderes da República, todos eles eles têm apenas um alvo, e não é melhorar a sua vida, é se manter no poder. Esse é o objetivo. A partir do momento que eu sou destituído do poder, eu perco todos os privilégios que o poder dá. Ah, o poder ele tem só cruz. Tem, mas o poder também tem o seu baú dourado. Então, o que acontece? Logicamente, eu vou me manter no poder, porque eu não quero perder o baú dourado,
o baú dourado. É assim que as coisas são. E sempre foram. Preço do combustível não está caro por causa de um presidente. Nunca teve. E não fica caro por causa de um presidente, a não ser que ele seja um daqueles que querem aumentar o tamanho do Estado. Olha, Estado grande é uma desgraça. Sabe por quê? Você financia o Estado. Se o Estado é grande, ele vai consumir boa parte dos impostos arrecadados. E quem alimenta o Estado? Entenda uma coisa, como a própria Margaret Thatcher falou uma vez, o Estado não tem uma única fonte de renda que não seja o dinheiro que você ganha. Então, o dinheiro do Estado é o seu dinheiro, meu amigo. E se o Estado aumenta, é você que banca ele. Ou seja, você ainda tem que bancar a sua casa, a sua família, tem que trabalhar para isso. E ainda tem que sustentar Estado. Não sei se você sabia, mas se um dia você encontrar com algum funcionário público, pode chamar ele de meu empregado. Porque é isso que ele é, seu empregado. Por quê? Porque é você que paga o salário dele, meu amigo. Entende? Se não fosse o seu dinheiro, o Estado se arrebentaria. E um Estado grande vai consumir muito mais do seu dinheiro. E vai consumir. De modo que a verdade é que você vai ficar cada vez mais bancando o Estado, porque os impostos vão ter que aumentar para, de uma certa forma, sustentar o Estado que cresce demasiadamente. O Estado vai crescendo, não vai ter jeito. Ele vai ter que aumentar a arrecadação, porque ele não vai conseguir manter essa estrutura que cresce o tempo todo. Quando ele aumenta a arrecadação, ele vai aumentar a carga tributária. Mas ele não vai taxar onde você percebe. Ele não vai taxar onde você percebe. Ele vai taxar onde você não percebe. Que aí, vamos voltar para aquela grande máxima? O que os olhos não veem, o coração não sente. Não é verdade? Então ele não vai taxar onde você percebe, amigo. Ele vai taxar onde você não percebe. Então ele vai começar a pegar e criar vários impostinhos pequenininhos. Por quê? Porque, um centavo seu pode não significar muita coisa. Mas um centavo de milhões de pessoas, meu amigo, opa, a história muda. Então, os impostos vão crescendo gradualmente em vários pontos que você não está percebendo quando você está pagando horrores de impostos. E se você está pagando num combustível apenas 50% do seu próprio preço, o resto que você paga é tudo imposto. Então, meu amigo, pode ter certeza que isso aí é um problema que não se trata apenas de um poder. Isso é problema dos três poderes. E muitas vezes um poder até quer fazer uma coisa decente, mas tem outros poderes que não deixam. Por quê? Porque um poder, ele tem uma possibilidade de se manter no poder se o povo, de uma certa forma, for favorável a ele. Antes de ficar falando sobre política, para de ficar falando que você ouve em Rede Globo. Para de ficar falando que você ouve em noticiário. E, meu amigo, vai estudar política. Vai pegar lá livro, vai ler o que são três poderes, o que eles fazem, que pirueta eles fazem, o que significa isso aí de três poderes, o que é uma democracia, o que é um Estado, entende como funciona essa máquina pública aí. Vai estudar, meu amigo. Para de ficar simplesmente falando que você ouve noticiário. Porque dessa forma aí, seu discurso vai ser sempre fraco, seu discurso vai ser sempre ludibriado, porque basicamente você está falando sobre algo que não é deste mundo, porque não se manifesta na realidade tudo que você fala. E aí
é besteira pura.